Oi, oi, meus amores, tudo bom com vocês? É a professora Catiane falando novamente com vocês. Eu espero que vocês estejam bem, estou morrendo de saudades, tá? Eu peço que vocês abram o livro de vocês na página 122 até a página 127 do livro. Nós vamos falar sobre características de seres vivos. Depois eu peço que vocês respondam no caderno as questões 1, 2, 3 e 8 da página 129 do livro. Lembrando que vocês não precisam copiar as questões e também não precisam copiar esse texto que a professora colocou aqui para vocês, porque esse texto se encontra no livro. Eu só fiz um resumo, tá? Então, nós vamos começar a falar sobre classificar os seres vivos. O que é classificar? Classificar nada mais é do que eu organizar. É como se eu fosse organizar o estojo lá de vocês, o material escolar de vocês. Vamos pensar no estojo. Eu não tenho vários tons de caneta, várias canetas, por exemplo. Eu tenho azul, vermelha, preta, roxa, rosa. Dentro das azuis, eu não tenho vários tons de azul ou várias marcas de azul diferente? Pensa aí se eu for organizar o guarda-roupa de vocês. Eu tenho calças, camisetas, camisa, roupa de frio, a roupa de calor. E não é tão fácil assim, não vai demorar um pouco para organizar o guarda-roupa, o estojo, ou o material escolar de vocês? O que é então classificar? Eu vou organizar. Só que os cientistas lá, eles ficavam nesse dilema. Foi um pouco difícil para eles lá no começo, para eles conseguirem se organizar, tá? E o mais importante deles que começaram aí a organizar, o cientista, o biólogo aí, mais conhecido no mundo, que começou a fazer essa classificação que a gente chama de classificação biológica, começou a organizar eles, é chamado de Linneu. No livro de vocês aparece aí sobre ele. Ele foi o responsável pela classificação dos seres vivos, para poder classificar eles. Eu não tenho centenas, milhares de organismos. Aí eu pego uma borboleta, uma cobra, uma girafa e um golfinho. Como é que eu vou organizar eles? Era isso que ele pensava lá atrás. Como é que eu vou organizar eles? Como é que eu comparo eles com um fungo, uma bactéria, uma planta? Será que eles têm alguma coisa em comum ou eles são totalmente diferentes? Então foi isso que esse cientista lá chamado Linneu começou a organizar e começou a pensar. E ele resolveu classificar os seres vivos. Ele tomou como base o que a gente chama de espécie. Então, eu coloquei aqui para vocês. O agrupamento básico para a classificação dos seres vivos é a espécie. Então, a espécie nada mais é do que a unidade básica de classificação dos seres vivos. Eu começo com algo grande, vai afunilando, vai diminuindo até chegar no que a gente chama de espécie. Coloquei aqui igual aparece no livro de vocês. Espécie biológica é um grupo de seres vivos que conseguem cruzar entre si e se reproduzir, gerando descendentes férteis. Então, é um grupo de ser vivo que eles se cruzam entre si, vão se reproduzir entre si, são capazes de formar descendentes férteis. Isso aqui acontece na natureza, tá? Lá no cativeiro a gente já não diz que é assim, porque tem interferência do homem, pode ter uma combinação genética para facilitar isso, tá bom? Aí, como é que eu vou dar nome a essas espécies? É como se cada um fosse batizado com um nome, tá? E para isso ele criou o que a gente chama de uma nomenclatura, que eu coloquei aqui para vocês, tá? O que é o nome científico? Nos trabalhos científicos, é necessário se referir a uma espécie de um modo que pesquisadores de todo o mundo entendam. Então, ela é uma linguagem universal.
Se eu disser o nome científico dele aqui no Brasil e disser lá no Japão, todos eles vão, se eu escrever, todos eles vão entender que eu estou falando daquela determinada espécie, tá? Coloquei aqui para vocês, Homo sapiens é do homem, tá? Do homem. Quando a gente fala homem, eu estou dizendo homem e mulher, tá bom? Isso aqui é o nome científico do homem. Se eu escrever assim aqui ou em qualquer parte do mundo, eles vão entender que eu estou falando do homem, tá bom? E essa nomenclatura, ela é binominal. Então, o nome de cada espécie é composto de duas palavras. Por isso, essa forma de nomear as espécies é denominada sistema binominal. O que é? Tem sempre dois nomes. Olha aqui, Homo sapiens, tá vendo? Primeiro nome, segundo nome. Os nomes científicos devem ser escritos em itálico ou sublinhados, e eles têm que estar sempre em latim, tá? Porque latim é uma língua universal aí usada por eles desde quando eles começaram a estudar e aí permaneceu até hoje, tá? Então, toda vez ele vai seguir o sistema binominal, eles têm que estar destacados dentro do texto, então, ou em itálico ou sublinhados. Por isso, no exemplo aqui de vocês, eu coloquei tanto em itálico como sublinhado, tá? Em itálico, essa letrinha aqui meio tortinha aqui, e aí sublinhado é com o risquinho aqui embaixo. A primeira palavra, que é o homo aqui, ela vai representar o gênero, tá? E ela sempre é escrita com letra maiúscula. Estão vendo aqui que o H tá maiúsculo, ó. Aqui e aqui. Porque isso aqui, gente, é a mesma coisa, tá? Eu só coloquei para vocês perceberem como é em itálico a escrita e o sublinhado. Então, a primeira palavra vai simbolizar e representar o gênero, que é o que o indivíduo pertence. Então, são seres diferentes dentro de um gênero. Ela é um pouquinho maior, ela é mais ampla, tá? Então, eu tenho aqui homo. Isso aqui é o gênero, tá? A segunda palavra representa a espécie, tá? E ela vai começar sempre com letra minúscula. Então, é como se fosse o nome e sobrenome do indivíduo. Todo mundo não tem nome e sobrenome para facilitar? Às vezes as pessoas não falam o sobrenome da outra. Então, isso aqui é a espécie, é o nome e o sobrenome dela, tá? Então, sempre são duas palavras. Elas vão estar sublinhadas ou em itálico, elas têm que estar destacadas no texto, normalmente em negrito, tá? A primeira palavra vai representar o gênero, que é amplo, maior, e é sempre com a primeira letra maiúscula. A segunda vai representar a espécie, que já é algo mais particular, tá? Menor. E aí ela vai estar sempre a primeira palavra com letra minúscula, tá bom? Depois, Linneu foi lá e fez um sistema de classificação por táxons, a gente fala. Ele criou os táxons, que são grupos maiores e vão diminuindo até chegar no mais específico, que é chamado de espécie, tá? Então, ele classificou isso aqui em categorias ou outros níveis de classificação. Então, que é isso aqui que eu coloquei para vocês, ó. Começa no reino, vai sempre de uma coisa maior para ir numa coisa menor. Então, ela começa reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, tá? Então, ela vai começar de uma coisa bem grande, vai diminuindo, 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 até chegar numa menor, mais específica, que é chamada de espécie. São esses táxons que aparecem aqui, que eu coloquei aqui para vocês. Então, o que é reino? Ele é uma coisa, o mais amplo de todos, o maior de todos que eu vou ter. Por exemplo, o reino animal. Se eu estou falando do reino animal, vai aparecer todos os animais. Se eu falo reino das plantas, vai ser o plantae, vai ser aquele que tem todas as plantas.
Então, aí eu tô falando, se eu falar do reino animal, eu tô falando da borboleta, da girafa, do golfinho, da baleia, de tudo. Eu não tô separando, dividindo. E aí, depois aparece aqui, é um conjunto de filos. Aí vem para o filo, já começa a diminuir um pouquinho mais. São por exemplo, se eu colocar os animais, eles são muito amplos. O que uma borboleta e um golfinho, eles vão ter em comum? Alguma coisa, algo eles vão ter em comum. Mas eles não têm tantas coisas em comum assim, não é? Aí, por exemplo, se eu disser o cachorro com a vaca, ela já tem mais alguma coisa talvez mais parecido, tá? Aí é um conjunto de classes. Aí depois eu tenho as classes, tá? Mais específico ainda, eu vou ter a ordem. Diminuindo, afunilando, diminuindo, ficando mais fácil, eu vou ter as famílias. Depois eu vou ter os gêneros, tá? Depois eu vou ter as famílias. Aí afunilando mais ainda, diminuindo mais ainda, eu vou ter os gêneros. E o nome mais específico, aquilo que eu vou me referir a mais específico, eu vou dizer que eu tenho as espécies. A gente precisa ter uma ideia só, tá? De como que acontece essa classificação aqui, de como os seres vivos foram organizados. Então, eu tenho que lembrar que primeiro é o reino, depois filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Eu não preciso decorar isso aqui, tá? O que cada um é certinho. Eu preciso ter um entendimento disso. Até porque essas classificações às vezes mudam ainda algumas coisas ou outra. Eu preciso entender que eles foram se organizando e aí eles foram conseguindo classificar eles até chegar em espécie, tá bom? Isso aqui, gente, só se a gente decorar tudo isso aqui certinho e saber cada um específico. Eu coloquei aqui um exemplo para vocês. Se eu vou pensar aqui no lobo, ele pertence ao reino Animalia, que é dos animais, filo Chordata, porque ele tem uma coluna vertebral, uma classe Mammalia, porque eles mamam, ele pertence à ordem Carnívora, família Canidae, gênero Canis e a espécie Canis lupus, tá? Preciso decorar tudo isso aqui, professora? Não, é só para vocês entenderem como é que eles organizam e como é que eles fazem essas classificações por táxons aqui, tá? Que são tudo isso aqui, tá? Para ficar mais fácil para vocês compreenderem. E por último, os grupos de seres vivos. A diversidade de espécies de seres vivos é muito grande. Por isso, como vimos, tornou-se necessário classificá-los em grupos. Hoje, a gente conhece 5 reinos na natureza, tá? O reino Monera, que são as bactérias e as cianobactérias. O reino Protistas, que são as algas e os protozoários. Alguns protozoários são causadores de doenças, que a gente vai estudar. O reino Fungo, que são os fungos. O reino Plantae, que são os vegetais. E o último, reino Animalia, que são os animais. Então, existem hoje 5 reinos no meio ambiente, na natureza. Reino Monera, reino Protista, reino Fungo, o reino das plantas e o reino dos animais. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, vocês me procuram nos grupos do WhatsApp. Não esqueçam de responder as questões 1, 2, 3 e 8. Eu confio no potencial de vocês. Um beijinho, até a próxima aula.